A matemática nos dá certezas, teoremas, provas, construções, que parecem imutáveis. Mas nem todas as verdades são completas. Algumas chegam como meias verdades, nascidas da ignorância, do hábito ou da falta de instrumentos. Hoje vamos ver por que, apesar de sua genialidade, a Grécia Antiga não construiu uma teoria da probabilidade, e como ideias como o zero e a disponibilidade mental mudaram o jogo. Na história da matemática, os gregos se destacam por um modo rigoroso de fazer matemática, por axiomas, provas e teoremas. Esse é o caminho euclidiano, partir de algumas verdades aceitas e deduzir o resto. Com esse método, entenderam triângulos, esferas, e chegaram até a estimar o raio da Terra. Mas nem tudo se encaixa nesse molde. No século XX, Kurt G. demonstrou que qualquer sistema baseado apenas em axiomas e provas terá limitações profundas, ou é incompleto, contém verdades que não podem ser provadas, ou é inconsistente. Ou seja, a certeza absoluta tem fronteiras. Ainda assim, a matemática seguiu o estilo grego, mas havia outro aspecto da realidade, o acaso, que os gregos quase não teorizaram. Por quê? Vamos voltar no tempo. Os gregos não jogavam dados como usamos hoje. Eles jogavam astrágalos, ossos do calcanhar com 6 faces. Mas apenas 4 eram estáveis. As probabilidades de cair em cada face não eram iguais. 2 faces caíam cerca de 10% das vezes. E outras 2 cerca de 40%. Um jogo comum era lançar 4 astrágalos e torcer por uma jogada de Vênus, quando os 4 caíam em lados diferentes. Essa jogada era rara, cerca de 384, em 10.000. Mas sem uma teoria da probabilidade os gregos não sabiam disso. Os astrágalos também serviam aos oráculos. As respostas dos deuses vinham assim, e decisões públicas importantes foram tomadas com base nesses lançamentos. Se o resultado vinha dos deuses, para que desenvolver regras? Da aleatoriedade? Para muitos, explicar aquilo seria irrelevante, ou blasfêmia. A visão de mundo grega suprimiu a curiosidade estatística. Se os deuses determinam os resultados, estudar probabilidades parece inútil. Além disso, a própria filosofia grega valorizava a verdade absoluta. Platão, por exemplo, desconfiava de argumentos baseados em probabilidade. Os via como impostores em assuntos sérios. Mas havia ainda outro obstáculo bem prático: o sistema numérico. Se você não tem um modo prático de calcular, fica difícil fazer estatística. No auge da Grécia clássica, números eram escritos com letras. As unidades, dezenas e centenas eram representadas por letras diferentes. A ordem podia variar. Não havia o símbolo zero nem o conceito pleno que usamos hoje. Fazer operações aritméticas era um trabalho tortuoso. O zero só chegou mais tarde, via o mundo indiano, formalizado por matemáticos como Mahavira no século IX. Sem um sistema numérico prático, posições decimais, zero, aritmética complexa necessária para probabilidades, não era viável para a maioria. Mesmo sendo grandes geométricos, os gregos não tiveram as ferramentas algébricas e aritméticas que permitiriam uma teoria robusta da aleatoriedade. Só séculos depois, com avanços numéricos e conceituais, a probabilidade pôde florescer. Além da falta de ferramentas e de crenças, há um viés psicológico que distorce nossa percepção do acaso, o bias de disponibilidade. Tendemos a estimar a frequência de um evento com base em quão facilmente lembramos instâncias dele, e as memórias vivas são mais fáceis de recordar. Por exemplo, ao encontrar na rua um morador de rua que age de forma estranha, lembramos dessa cena e superestimamos a frequência de problemas psiquiátricos entre moradores de rua. Ou porque sentimos que temos um talento especial para escolher a fila mais rápida do mercado, porque lembramos mais das vezes em que éramos enganados pela fila lenta, situações vívidas, e esquecemos o resto. Um experimento com júri mostrou isso claramente. 2 grupos receberam o mesmo conjunto de provas, metade em forma amena, a outra metade com descrições mais vívidas e sarcásticas. O grupo exposto às versões vívidas inclinou-se a dar veredictos diferentes, e esse efeito aumentou se o veredicto fosse pedido 48 horas depois, quando as memórias mais vívidas permaneciam mais acessíveis. Vemos que forma e vivacidade da apresentação moldam nosso julgamento, mesmo quando os fatos são equivalentes. Resumindo, a demora em desenvolver uma teoria da probabilidade teve 3 grandes causas: crenças culturais, a vontade dos deuses, limitações práticas, ausência do zero e de um sistema numérico posicional, e vieses humanos cognitivos como a disponibilidade. Com o tempo, a aritmética melhorou, as ideias viajaram entre civilizações, e a probabilidade emergiu, não mais como superstição, mas como ciência. E ainda hoje nossos cérebros continuam a filtrar o mundo por histórias e memórias,
nem sempre por cálculos corretos. As grandes verdades da matemática cresceram a partir de axiomas elegantes. As meias-verdades, por outro lado, nasceram de vícios culturais e limitações práticas, e continuam a moldar nossas decisões. Entender as raízes desses equívocos é o primeiro passo para enxergar a realidade com mais clareza. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando ideias como essa, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Esse simples gesto nos ajuda muito e nos incentiva a criar mais conteúdos que despertam reflexão sobre o acaso, a mente humana e o incrível mundo em que vivemos.